Do ênfase. Saudações, sou o Cauã e você está ouvindo Dando ênfase, um podcast informativo com viés acadêmico produzido por nós, alunos do ensino médio da ETEC Getúlio Vargas. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada, onde abordamos o tema neurodivergência. Nosso objetivo é expandir e aprofundar o seu conhecimento. E hoje, conto com a presença de uma colega muito especial, Sofia. Olá pessoal, meu nome é Sofia e infelizmente eu estou doente, por isso que minha voz está estranha, mas neste episódio, para dar entrevista, estamos com a Rafaela, de maneira atípica. Por favor, Rafaela, se apresente para a gente. Oi, meu nome é Rafaela e eu tô aqui, pra responder algumas perguntas. Muito obrigada. E para começar, gostaríamos de fazer algumas perguntas. Rafaela, você poderia falar para a gente sobre a falta de estrutura para receber neuroatípicos na escola? Olha, eu acho que algumas escolas, elas faltam assim, pelo menos elas não têm um pensamento de que as pessoas neurodivergentes, elas têm uma certa dificuldade tanto na aprendizagem quanto na comunicação, além também do foco. Porque essas pessoas geralmente têm muita dificuldade, mesmo que o conteúdo seja para todos, às vezes elas têm um nível assim de dificuldade. E tem muito a questão da adaptação também, que as escolas precisam fazer caso essas pessoas sejam neurodivergentes, coisas que fazem parte da neurodivergência, que é um exemplo, é tanto o autismo, que é o TEA, e o TDAH. Sim. Ou seja, como a gente sabe, o autismo, os autistas têm muita dificuldade tanto de aprendizagem, essas coisas, e eles precisam de uma certa adaptação para o conteúdo. Uma atenção a mais, né? Isso. Mas parece que a maior parte das escolas, quando eles falam, vamos fazer isso. Só que na realidade algumas delas não fazem isso. Eles deixam assim de lado. Eles só ignoram. Isso é um grande problema e é bem recorrente, né? Essa questão. É Sim. bem comum, infelizmente, de eu ver esse tipo de relato. Enfim, eu queria fazer uma pergunta também agora, que é sobre preconceito na escola. E a gente fez algumas pesquisas ao longo da produção do podcast para estruturar as perguntas. E o preconceito na escola muitas vezes acaba sendo comum, porque a escola vira um palco de normalidade, né? Então, é um ambiente que... Tá certo? É um ambiente que o padrão, tudo que foge do padrão, tudo que foge do que é comum, acaba sendo alvo de preconceito. Eu diria até que é algo marginalizado, né? Tudo que foge do que é comum, que todos fazem, acaba sendo visto com outros olhos. Sim, E a gente sabe que muitas redes do ensino médio ainda não estão preparadas para acolher adequadamente os estudantes neurodivergentes, né, como você acabou de dizer. O que acaba gerando situações embaraçosas, injustas e, óbvio, preconceituosas. Então, o que eu queria saber? Você já presenciou ou vivenciou algum tipo de preconceito dentro do ambiente escolar por ser neurodivergente? Como que você lidou com isso? Eu já passei por isso e é como se você pensasse que se você falasse que é neurodivergente, as pessoas iam pensar coisas diferentes. E tanto que você ouve, mesmo as pessoas às vezes não sabendo que você é neurodivergente, falando, nossa, você não fez lição de casa, então você esqueceu, você tem TDAH, você é autista, sei lá, mesmo sem saber o que é isso. E tem vezes que as pessoas autistas ouvem isso e se sentem bem desconfortáveis. Sim. Porque tanto a questão do autismo que eles têm problema de alimentação, porque existem 3 níveis, né, de autismo. Tem o leve, o moderado e o forte, Sim. Se eu não me engano. Sim. E as pessoas, né, que passam por isso, né,
tipo, às vezes elas começam a ser tratadas diferentes, só que ao mesmo tempo elas não querem ser tratadas diferentes, elas querem ser tratadas iguais, como todo mundo. Mesmo elas tendo essas dificuldades, que é como se as pessoas pensassem, nossa, você é de outro planeta, sabe? Já que você não é assim, nossa, você não fala muito, você não come quase nada, sabe? Isso é um grande problema, né? Porque, querendo ou não, quando você acaba sendo separado, você acaba sendo colocado em um bloco, digamos assim, por uma Sim, condição. porque é como se as pessoas vissem que você é, tipo, nossa, você é muito diferente da gente, então não vamos ser seus amigos. Tipo, nossa, é como aquele negócio que, como nós brasileiros temos muito problemas, né, com argentinos, que a gente costuma zoar, né, com eles, tem muita essa questão, nossa, você é argentino, então tchau, a gente só vai zoar com você. Esse tipo de preconceito é muito ruim pensar que as pessoas elas realmente não sabem lidar, elas não são bem informadas o suficiente para conseguir lidar com esse tipo de situação, né? O que você acha sobre isso, Sofia? Sim, quando eu recém descobri que tinha autismo, que foi alguns anos atrás, eu não sabia o que era e eu achei, tipo, nossa, eu achei que meu mundo tinha caído, porque meus pais, na verdade, minha mãe vinha falando, ela tem alguma coisa, tipo, todo mundo assim, porque autismo em garotas é muito mais difícil de ser percebido, mas é, tipo, muito mesmo, assim, quase não dá pra notar, a pessoa tem que ser especialista pra poder, tipo, assim, pegar, sabe? E, tipo, eu, assim, fiquei arrasada, eu achava que eu era alguma doença, tudo, eu não sabia sobre o assunto, depois eu fui mais a fundo e descobri, assim, mais sobre o autismo, né, e descobri o porquê das questões, tipo, o porquê de eu quase não comer, de eu ter muita dificuldade nas lições, ter, assim, sabe, de ser, assim, mais quietinha. Sim. Depois, assim, eu fui percebendo com o passar dos anos. O que é bom, né? Porque você acredita que você se desenvolveu, pelo menos de alguns anos até agora? Sim, eu acredito, pelo menos eu desenvolvi um pouco, tipo, pelo menos eu entendi já mais um pouco sobre o autismo. Também, pelo menos, ver como também o que as outras pessoas passam, né? Por isso, como elas se sentem também. Isso do preconceito na escola é muito complicado, pois o meu primo, por exemplo, ele também tem uma grande questão de preconceito e ele sofre muito por causa disso e eu te entendo, é muito triste mesmo e complicado. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você sobre as técnicas desenvolvidas pelo neurodivergente, ou seja, você para lidar com o cotidiano escolar. Desculpa. Pode repetir, por favor, desculpa. A pergunta. São técnicas desenvolvidas pelo neurodivergente para lidar com o cotidiano escolar. Como que você lida com esse cotidiano devido escolar sendo neurodivergente? Olha, geralmente eu sou uma pessoa também que me distraio bastante. Eu costumo, tipo, rabiscar muito, às vezes, que é um jeito, assim, de passar também quando eu fico nervosa, alguma coisa. Aí, pelo menos, eu consigo, às vezes, me concentrar. É uma boa técnica. É mesmo. Eu também, às vezes, tenho umas técnicas que eu uso para aprender como lidar com os professores e eu te entendo. Você tem mais alguma outra Sim, técnica? tanto para estudar, assim, tem um site que se chama Técnica do Pomodoro, Sim. que mostra, basicamente, você escolhe o que você quer para estudar e um tempo, assim, de intervalo. Você coloca, você quer estudar por 15 minutos, você bota lá, deu os 15 minutos, vai tocar, tipo, um alarmezinho e vai dar o tempo aí você vai colocar o tempo de intervalo que você quer. É bom para estudar? Eu acho, às vezes, que é bom, sim, tanto para fazer lição, porque às vezes você se distrai, mas uma consequência disso, pelo menos pra mim, é que às vezes quando você faz sem som, porque tem vezes que sem som não toca o alarmezinho,
aí você fica nervosa, aí você fica olhando assim pra ver, tipo, nossa, falta quanto tempo será, sabe? Sim, eu sei muito bem que eu já usei essa técnica antes, quando eu era mais nova, e não funcionou, porque eu ficava o tempo todo com ansiedade esperando o toquezinho. É horrível, sinceramente, mas eu entendo. Outra coisa que acontece também é que às vezes você tá em um momento de, assim, um pico de foco, ou que você tá entrando em um assunto que é mais complexo, que você precisa de mais atenção, e o alarme toca e você quebra esse ciclo de foco. Acontece horrível. também. Sim, é horrível. Mas assim, quando a gente fala sobre autismo, existe uma técnica que é muito conhecida. O avião. Helicóptero, quer dizer. É uma técnica que é muito conhecida, que é o masking. E a gente queria entender um pouco se você já presenciou alguém fazendo, se já ocorreu com você, e até mesmo o que você entende por masking. Olha, que eu lembre, eu acho que eu não, assim, ouvi falar a técnica do mask, né? Acho que é assim que se fala. Mas acho que provavelmente eu já devo ter visto alguém vivenciando, mas eu acho que eu não lembro, assim, de ver alguém, sabe? Sim. É porque, a grosso modo, eu acredito que o masking ele seja bem nessa ideia de você tentar entrar em um personagem para ser normalizado pelas pessoas, sabe? Porque a gente... Ah, sei, tipo, basicamente você se esconder o seu verdadeiro você e você, tipo assim, você vai fingir ser aquela pessoa para as pessoas te aceitarem. Exatamente. Eu já vi muita gente, inclusive, fazendo isso. Eu já tentei também, mas não deu certo, só acabou dando mal pra mim. E isso é uma coisa relativamente comum mesmo, né? As pessoas acabam, por tentar entrar em um personagem, acabam se perdendo. E isso é pior do que admitir quem você realmente Uma coisa também que acontece, às vezes, tipo, se as pessoas descobrem que você tem um hobby assim, que elas consideram infantil, elas vão, tipo, rir de você e falar, nossa, você assiste ainda desenho animado, nossa, você ainda brinca de boneca, nossa, que infantil, você é um adolescente. E, tipo, você vai acabar mudando por conta disso também. É aquilo que a gente disse, né? Quando alguém foge do padrão, às vezes até não necessariamente por conta de um diagnóstico, mas fugir do padrão, você acaba sendo marginalizado mesmo, né? Você acaba sendo excluído. Sim. Enfim, partindo para a próxima questão, eu queria entender melhor a maneira que você compreende as atuais formas de conscientização e o que pode melhorar. Como a gente viu até aqui, muitos neurodivergentes acabam desenvolvendo estratégias, né? Não só, por exemplo, como você citou, acabar fazendo desenhos ou rabiscos para tentar voltar o foco ao momento, ou até mesmo como forma de distração, mas o próprio masking, ainda mais na questão do cotidiano escolar. É óbvio que o ideal seria se o ambiente, né, o ambiente escolar, realmente estivesse adaptado e preparado para acolher tais diferenças, coisa que a gente sabe que infelizmente não está, para que as pessoas não precisem se moldar ou entrar em um papel de um personagem para caber em um padrão, que na verdade não existe. E pensando nisso, eu queria saber qual é a sua opinião sobre as formas de conscientização que existem hoje sobre a neurodivergência na escola. Você sente que elas realmente fazem alguma diferença? E se você pudesse fazer alguma alteração ou mudar algo nesse cenário, o que você mudaria? Também, tipo, a minha opinião é aquilo que eu falei, que muitas escolas, apesar de não fazerem essa questão da adaptação, elas deviam, tipo, acolher, assim, fala, nossa, essa pessoa, ela tem, tipo, um autismo grau muito alto e ela precisa, assim, de aprendizagem. Nossa, a gente vai acolher muito, vamos fazer adaptação para ela, tudo. Só que às vezes a escola fala isso, mas às vezes ela só quer pelo dinheiro. Tipo, nossa, vamos fingir que a gente vai apoiar para poder conseguir uma vaga de estudante para a mãe poder pagar. Isso acontece muitas vezes. Isso já aconteceu comigo, inclusive, numa escola que eu estudei junto com uma amiga, mas isso aí pra depois. Mas eu acho que também faz muitas diferenças, porque tem escola que te acolhe também, às vezes, e
só que também o problema é as pessoas, os alunos, os colegas que não te acolhem. A escola não está estruturada para isso. E uma coisa que você falou, né, da questão de tentarem incluir, mas incluírem certo. Tem uma menina na nossa sala, a Willy, que ela é cega, e a gente tenta incluir ela, a escola tentou incluir, mas incluíram do jeito errado. Colocaram uma ledora para estar com ela, e só que não tinha como incluir ela, sendo que a ledora ia ler tudo. Tinha que incluir ela de verdade, tinha que ir lá, ensinar isso, fazer o braille, fazer isso, fazer aquilo. É ridículo que as escolas não fazem isso, né, Calma? É algo velado, na verdade, Sim. né? Porque, tipo assim, desde o início, essa ledora que fica com a nossa colega, ela relatou e era algo bem claro, meu Deus do céu, enfim, era algo bem claro que as pessoas tratavam elas com uma clara diferença, sabe? Então, tipo assim, até ela relatou que, tipo assim, pessoas sentavam até mais longe delas. Tipo assim, as pessoas... E não só pessoas cegas, tanto tipo pessoas que não conseguem falar ou tipo não tem alguma parte assim, tipo, não tem algum braço, não Sim. tem alguma perna. As pessoas desenvolvem um nojo inconsciente de pessoas que são diferentes. Isso é bizarro. Sim. Sobre essa questão de manter vagas, né, de pessoas neurodivergentes e, tipo assim, tentar moldar ou arrumar um jeito de manter elas na escola, por exemplo, isso é um grande problema, né, porque não acontece só na neurodivergência. Óbvio que a neurodivergência é um problema muito grande, mas existem diversos relatos de pessoas que, por exemplo, tiveram uma briga, algo genérico, uma briga assim, e tipo assim, pra pessoa não sair da escola, porque a escola simplesmente não fez nada, eles foram lá e tomaram uma medida qualquer pra tentar velar que eles estão estamos fazendo alguma coisa assim. Isso é algo muito... Isso acontece muitas vezes. Ou às vezes ele tenta manter o estudante na escola para que tipo tenha um ganho assim, só que muitas vezes tipo não dá certo e na verdade não dá certo, né? Porque acabam tomando, como você falou, tomam uma medida errada, não a medida certa. Exatamente. Eu tenho um relato da minha tia, que ela tem um filho dela que é autista, e na escola dele não tem inclusão. Só que quando ela ameaçou tirar ele da escola, eles começaram com um papinho, não, a gente vai incluir, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não fizeram nada, porém ele continua lá, porque lá é um lugar que tem os amigos dele, é um lugar que ele gosta, mas inclusão não tem muito. Eles só tentaram incluir de uma forma errada pra não tirar ele, pra continuar como uma escola boazinha. E é horroroso isso. Isso não é inclusão de verdade. As pessoas, as escolas têm que aprender a incluir o neurodivergente, a adaptar, porque senão isso vai acabar consumindo muito tanto os pais quanto a pessoa neurodivergente, que vão ficar correndo atrás de tentar ajudar o seu próprio filho. Pelo menos uma solução que poderia, tipo, não tentar assim, não, tentar, né, mas tipo, explicar mais ou menos, pelo menos para os adolescentes que têm mais esse problema de aceitação, mas tanto explicar para as crianças que não entendem do assunto, falar como é que são essas pessoas, o que é tudo, porque se eles conhecerem alguma pessoa simples, começarem já assim, nossa, eles já sabem o que é, então vamos tratar essa pessoa bem, sabe? Sim. O que acontece, na verdade, o que eu percebo é que as ações que são tomadas, elas vêm mais como por meio de uma consequência do que uma reação de fato, do tipo, ai meu Deus, alguém brigou, ou a gente precisa tomar medidas para acolher essa pessoa, do que realmente, na verdade, não é essa reação, né? Não é algo instantâneo, tem que acontecer algo ruim ou realmente muito relevante para eles tomarem uma decisão, e vem mais como uma consequência do que como uma reação propriamente dita. E aí que acaba acontecendo as piores coisas, né? Do tipo assim, ou eles não fazem nada, ou eles fazem algo extremamente errôneo e é algo basicamente indiferente. Sim, ou às vezes eles fazem uma coisa que tipo, eles acham que vão melhorar, só que piora a situação por completo. E a verdade é que assim, na questão da conscientização, o que eu acho é que as pessoas são muito ignorantes, por incrível que pareça até hoje, em relação a muitas coisas. Então, tipo assim, o que eu imagino é que, na verdade,
a verdade mesmo é que a maior parte da educação vem de casa. Então, tipo assim, talvez a escola tem que tomar medidas para acolher as pessoas neurodivergentes, para acolher todo mundo, mas Sim. educação mesmo, a maneira que, por exemplo, os seus colegas podem te tratar ou tratar as outras pessoas, vem de casa. Aí a educação é dos pais que tem que educar a criança, tipo, ensinar mesmo. Tipo, se eles descobrirem, nossa, você tá fazendo bullying com alguém autista, e eles vão brigar com você, claro, depende do que os pais vão falar, né? Porque tem pai, assim, adulto que não aceita. Porque na época deles, não tinha como você diagnosticar, assim, esse autismo, assim, não tinha todo aquele processo, sabe? Sim. E por mais que vão ter que explicar tudo pra ele, assim, bonito pra criança, né? Bonitinho pra poder, assim, pelo menos pra criança entender, né? Porque ela não deveria fazer isso, pra tanto o adolescente também. Sim, com certeza. Bom, tem muitas pessoas neurodivergentes que são criadas como bebês. Tem um moço que eu conheço que ele tem tipo 20 anos e não sabe fazer nada porque a escola não ajuda, os pais não ajudam. E o que você falou é muito verdade. As pessoas precisam ajudar essas pessoas, porém tem que entender suas necessidades e não tratar como bebês. Porque é ridículo isso. É horrível. Mas, bom, Rafaela, encerramos com as nossas perguntas. Muito obrigada, de verdade, por ter participado deste episódio. Eu que agradeço por me convidarem. Foi um enorme prazer ouvir a sua opinião. Ela realmente agregou muito ao propósito do nosso projeto. Ajudou a entender não apenas os problemas enfrentados pelos neuroatípicos, mas também como esses problemas, como eles afetam e impactam suas vivências. E isso é essencial para a gente promover as mudanças reais. E bom, assim encerramos o terceiro episódio da nossa série Vozes Divergentes. Esperamos que você, ouvinte, tenha aproveitado o conteúdo e que ele tenha ajudado a repensar a forma como enxerga a neurodivergência. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Obrigado, Rafaela. Obrigada, Rafaela, de coração. Nada.